Seguindo então o mercado de capitais, oferta pública, underwriter, o banco de investimento, a corretora ou distribuidora de títulos e valores imobiliários, que são especializadas em lançar no mercado os novos títulos, as novas ações, aqueles valores imobiliários pela primeira vez das companhias de capital aberto, ou a abertura de capital, ajudá-las a abrir o capital, lançar publicamente os seus valores imobiliários. Esses underwriters fazem o underwriting, que é a operação de lançamento, tudo bem? Não fazem sozinho. Uma porque o risco é alto, os custos são demais, e também ela precisa ter uma equipe para ajudá-lo a distribuir esses papéis no mercado, tá? Por isso que geralmente são feitos em um consórcio com uma instituição líder, tudo bem? Uma instituição que irá liderar o processo. Maravilha? Então, esse underwriting tem vários tipos para ser feito. Tem vários tipos de underwriting no mercado, vários tipos de lançamento que esses underwriters oferecem para a sociedade anônima, né? Então, a sociedade anônima vai abrir o capital, ela contrata um underwriter. E o underwriter vai oferecer, bom, qual tipo de lançamento, qual tipo de operação, qual tipo de underwriting que você deseja fazer no mercado, tudo bem? Então, a instituição financeira, subscreve somente as sobras da emissão, nos casos em que a lei brasileira assegura aos acionistas o direito de preferência à subscrição das novas ações a serem emitidas na proporção das ações que possuírem na época de operações de lançamento. Então, olha só, antes de classificar os tipos de underwriting, nós temos aqui, as ações da SA, supondo que ela queira liberar aí um lote de 1 milhão de ações, ok? Porém, antes de lançar pelo underwriter no mercado 1 milhão de ações, né? Antes de fazer o underwriting, ela primeiro precisa dar o direito de subscrição, melhor, o direito de preferência, de subscrição nas novas ações. O direito de preferência de subscrição nas novas ações, tudo bem? Então, esse 1 milhão é ofertado primeiro para quem, né? É ofertado aos acionistas o direito de preferência, se eles desejam adquirir a parte que compete a eles. Supondo que eles resolveram adquirir 50%, então somente poderá ser lançado no mercado a sobra, os demais 50%, tudo bem? Somente poderá ser lançado no mercado a sobra pelo underwriter, tudo bem? O underwriter somente poderá fazer o lançamento da sobra. A instituição financeira subscreve somente as sobras da emissão, nos casos em que a lei brasileira assegura aos acionistas o direito de preferência à subscrição das novas ações a serem emitidas, na proporção das ações que possuírem na época de operações de lançamento, tá? Então, existe aí o direito de preferência aos acionistas daquela sociedade anônima adquirir primeiro as ações antes de fazer o lançamento ao mercado. E o underwriter somente vai fazer a sobra, o lançamento da sobra. Aí sim nós vamos para os tipos de underwriting. O primeiro underwriting que nós conhecemos é chamado de underwriting firme. Depois nós temos um outro, conhecido como underwriting tipo best efforts, que é os melhores esforços. E o terceiro underwriting é o tipo standby, tudo bem? Então nós vamos ver cada um desses, O underwriting firme. No underwriting firme, o intermediário
subscreve integralmente. Ó, quem é esse intermediário? Esse intermediário é o banco de investimento, a sociedade corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários. Então, olha lá, no underwrite firm, o intermediário subscreve integralmente a emissão para revendê-la posteriormente ao público. Nesta forma de contrato, a empresa não tem risco algum, pois tem a certeza da entrada de recursos, já que o intermediário subscreve para si o total da emissão. O risco da aceitação ou não do lançamento pelo mercado fica por conta de intermediário financeiro. Tudo bem? Então, quem lança no underwriting firm não tem risco, né? A empresa não tem risco nenhum. Por quê? O underwriter, ele vai lançar todas as ações para ele. Ele vai subscrever, adquirir as ações para ele, para depois lançar no mercado. Então, por isso que chama garantia firme, porque ele garante os 100% que ele vai conseguir colocar no mercado. Tudo bem? Se ele não conseguir, o problema é dele. Ele já subscreveu, ele já adquiriu para ele essas ações. Agora, lembra, essas ações, todas essas ações, na verdade, aquela sobra do direito de subscrição, de preferência, tudo bem? Então, primeiro faz o direito de preferência na subscrição. Aí a sobra, que nós vamos considerar essa sobra como sendo o total, esse total, aí sim é que o underwriter vai fazer a garantia firme, tudo bem? A aquisição, a subscrição para ele mesmo. Agora, se houve o direito de preferência, mas nenhum acionista quis exercer o direito de preferência, aí a totalidade é a totalidade mesmo. Segundo tipo é o underwrite tipo best efforts. A instituição financeira apenas se compromete a realizar os melhores esforços, no sentido de colocação junto ao mercado das sobras da subscrição. Não há nenhum comprometimento por parte do intermediário para a colocação efetiva de todas as ações do lançamento. Então, ó, essa sobra não é aquela sobra da subscrição, é da preferência. É a sobra depois de ter lançado no mercado, aí ele vai fazer os melhores esforços para conseguir vender e colocar aquilo que sobrou, tudo bem? Não há nenhum comprometimento por parte do intermediário para a colocação efetiva de todas as ações do lançamento. E o terceiro é o stand-by. Reúne as características dos best efforts e do underwrite firm. Neste caso, o intermediário se compromete a colocar as sobras junto ao público em determinado espaço de tempo, após o qual ele próprio subscreve o total das ações não colocadas, tá? Isso significa que após decorrido o prazo no qual o intermediário se compromete a vender as sobras de subscrição ao público, o underwrite se torna do tipo firme. Então, vamos trazer aqui um desenho para ajudá-lo a memorizar e fechar esse assunto aqui, ó, né? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Nós temos aqui a sociedade anônima, que está abrindo capital. Ela vai e contrata uma instituição especializada, né, em fazer abertura de capital, um underwriter, que é quem? O banco de investimento, sociedade corretora de títulos e valores mobiliários ou a distribuidora de títulos e valores mobiliários, tá? Essa sociedade, antes de lançar, antes de fazer o underwriting, que nada mais é do que o lançamento das ações no mercado, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa junto aos investidores. Então, nessa pesquisa, ele vai analisar o risco, o preço,
o prazo e assim por diante, ok? Legal. Fez lá o lançamento, né? Fez o underwriting, tudo bem? Fez a pesquisa, chamou a empresa e falou, olha, o preço tem que ser esse, a data tem que ser essa. Então, eles vão fazer o quê? A divulgação, né? Em prospecto, parará, né? Divulgação, vai avisar o mercado e assim por diante. Esse underwrite, ele pode fazer o lançamento sozinho ou ele pode fazer via consórcio, tá? Se ele fizer num consórcio, ele vai chamar outras instituições para ajudá-lo a fazer o quê? A distribuição dos papéis. Outras instituições para ajudá-lo a fazer o quê? A distribuição dos papéis. No mercado, ok? Legal. Então tá aí, esse underwriting vai fazer lá a pesquisa, né? Fez via um consórcio, e se ele fez via um consórcio, ele chama um pool de instituições, para fazer o quê? A distribuição. Maravilha. E esse underwrite se torna o quê? A instituição líder, tá? Instituição financeira líder. É ela que vai liderar todo o consórcio, todo o pool de distribuição. Maravilha? Então pronto, ó, tá aí, né? Vai fazer o lançamento das ações no mercado. E aí, antes de fazer o lançamento das ações, primeiro passo, então vamos dar sequência aqui, ó. Antes de fazer o lançamento das ações, o primeiro passo é fazer o quê? É dar o direito de preferência aos acionistas. Tudo bem? E aí, após isso, efetua-se o lançamento da sobra. Maravilha? Então vamos imaginar, ó, que tem aqui 1 milhão de ações. 1 milhão de ações, ok ou não? E esse 1 milhão de ações foi dado o direito de preferência aos acionistas subscrever e ninguém quis subscrever. Então vai efetuar o quê? O lançamento da sobra, que na verdade é exatamente o total. Tudo bem? Pronto. Então vamos continuar daqui, ó. O total de ações, 1 milhão de ações, que é, na verdade, o que sobrou. Essas ações vão ser convidado o underwrite para fazer o quê? O lançamento. Então, nós temos aí o primeiro underwrite, o de garantia firme. Ok? O que esse cara vai fazer, né? O underwriter, ó, vamos abrir aqui, ó. O underwriter adquire o 100%, o total. Então, o que ele faz, ó? O underwriter, ele vai fazer o quê? A subscrição, ó. Subscrição das ações. Tudo bem? E ele mesmo vai agora, por conta e risco, né, distribuir no mercado de capitais. Vai efetuar a distribuição na bolsa ou no mercado de balcão. Claro, junto com quem? Com os parceiros, né? Porque nós estamos falando aqui de um consórcio. Ok? Supondo que nós temos aqui os investidores, ó. Os investidores,
nós temos duas situações. A primeira, os investidores adquiriram o 100%. Pronto. Acabou. Fim de papo, né? O risco era de quem? Do underwriter. Ele subscreveu, pegou as ações para ele, fez a distribuição, os investidores assumiram o 100%. O segundo cenário é o investidor conseguir absorver apenas 50% das ações. Se os investidores absorverem apenas 50% das ações, o que vai acontecer? Vai haver uma sobra. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Houve uma sobra. De quanto? De 50%. Tudo bem? O que é feito com essa sobra? No garantia firme, nada. A sobra é conta e risco de quem? Do underwriter. Ó, o underwriter fica com a sobra. Ok? Fica com a sobra para ele. Esse é um cenário. O segundo cenário seria o seguinte, ó, garantia firme. Então, ele garantiu, a sobra sobrou, o problema é dele, fica com a sobra o underwriter, tá? O segundo cenário seria qual? Não fazer o garantia firme, lançar as ações no mercado, o investidor adquiriu 100%, acabou o papo, mas o investidor apenas absorveu 50%, então sobrou quanto? 50%. E aí, se o underwriter pegar essa sobra e fazer os melhores esforços para que essa sobra seja distribuída novamente, para que os investidores possam comprar essa sobra, então aí nós estamos falando de um outro tipo de underwrite. Aí seria o underwrite best efforts ou melhores esforços. E nós temos um terceiro, que seria o quê? O underwrite lança no mercado os papéis, as ações, os investidores adquiriram 100%, acabou. Mas os investidores com 50%, então sobrou. Então, ó, primeiro passo, no garantia firme, essa sobra, problema é de quem? Do underwrite. No segundo passo, no best efforts, eles vão pegar essa sobra e fazer os melhores esforços para que esses papéis voltem novamente. E uma outra situação seria o quê? Essa sobra, o underwriter subscreve. Aí nós estamos falando do stand-by, do underwrite stand-by. Tem diferença, hein? Ó, no garantia firme, ele vai subscrever a sobra. Calma aí. No garantia firme, ele não subscreve a sobra, embora fica com ele não subscreve porque ele já fez a subscrição aqui, ó, no momento inicial. Então já subscreveu, já é dele. Então acabou, sobrou, o problema é dele, e vai ficar com ele os papéis. Agora, neste outro, no stand-by, ele não subscreve num primeiro momento. Ele coloca no mercado as ações, se os investidores adquirirem 100%, fechou. Mas se os investidores adquirirem apenas 50%, aí essa sobra, ele vai ter o quê? Que subscrever. Então vira uma garantia firme. Vira, na verdade, o underwrite stand-by. Então, na verdade, o stand-by é uma mistura de quem? Do firme com os melhores esforços.
Porque, ó, os melhores esforços, ele não subscreve no primeiro momento. Tá aqui. Ele vai jogar os papéis no mercado e tentar distribuir, não subscreve. Ok? Aí, vira um firme depois. Por quê? A sobra, ele vai ter que o quê? Garantir. Garantir a sobra. Por isso que vira um misto, né? Metade best fortes e a outra parte garantia firme. Ok, galera? Tranquilo? Vamos seguindo então. Então tá aqui, ó. O underwrite, a instituição financeira, né? Que é um banco de investimento, sociedade corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários, faz o quê? O underwriting, que é o quê? A oferta pública. O lançamento, tudo bem? O underwriting é a oferta pública, o lançamento das ações. Lançamento das ações. Aonde? No mercado de capitais ou, que eu vou te falar, bolsa ou balcão. Mercado de capitais, no mercado da bolsa ou balcão, CETIP. Ok? Esse underwriter, ele é especializado, tem expertise e, claro, que vai cobrar um preço para fazer isso, tudo bem? E, na verdade, ele faz o quê? A subscrição ou não das ações. Vai depender do tipo de underwriting que ele vai trabalhar com a empresa. O tipo de underwriting, o tipo de lançamento que essa empresa, a sociedade anônima, vai contratar para que seja feito essa distribuição, esse lançamento das ações no mercado. Maravilha? Quais são as etapas da distribuição pública? Então, olha só. Antes de fazer a distribuição, esse underwriter vai fazer o quê? Um protocolo de registro da operação na CVM. Então, nós já temos que imaginar que a companhia já conseguiu o registro dela na CVM. E aí o underwriter vai protocolar esse lançamento, essa intenção que ela tem de abrir capital na CVM. Segundo passo, a formação do consórcio de instituições que vão coordenar e distribuir a operação. Então, o underwriter vai contratar essas empresas aí para ajudá-lo na distribuição. O terceiro passo é o estabelecimento de garantia, se houver. Ou seja, isso aqui é exatamente o tipo de underwriting. O quarto passo vai verificar o conteúdo da oferta, incluindo o lote e a forma de precificação, tá? Qual é o preço que esses papéis vão para o mercado. Logo mais, faz o quê? A distribuição do prospecto preliminar e definitivo, um material publicitário para divulgar ao público, aos investidores. Coleta junto aos investidores de intenções e reserva, então faz uma pré-venda antes, tudo bem? Ó, tudo no esquema já. A hora que o underwriter lança, já está tudo bonitinho, tudo casadinho, não corre risco nenhum. Recebimento de reservas quando contemplado no prospecto e no anúncio de início de distribuição. Então ele já faz uma pré antes, ó, uma reserva, né, para a hora que lançar, esse underwriter ele já sabe quem são os investidores que compraria esses papéis, tá? E divulgação do período de distribuição. São as etapas de distribuição, além do resultado da oferta, incluindo o preço final da ação, publicação do anúncio de início de distribuição e a publicação do anúncio do encerramento da distribuição. Certo? Então, é isso que faz as etapas de distribuição. O underwriter ele tem que cumprir todas essas etapas para poder minimizar ao máximo o risco do lançamento do underwriting. Maravilha? A oferta pública, ela se divide em duas classes, tudo bem? Nós temos a oferta pública primária e nós temos a oferta pública secundária, tudo bem? Nós temos uma oferta pública primária e a oferta pública secundária. Essa oferta pública primária ou a secundária ocorrem aonde? No mercado primário. Cuidado, hein? Essa secundária é mercado primário. Então eu vou chamar assim, ó. Oferta primária, eu vou falar que é a oferta
pública inicial. E oferta secundária, eu vou falar que é uma oferta pública subsequente. Ou seja, posterior à oferta inicial. Posterior à oferta inicial. Então, tanto uma quanto a outra ocorre no mercado primário, porque também existe um mercado secundário, que aí nós veremos já já, ok? Oferta primária. Quando a empresa vende novos títulos, conhecido como emissão de ações, os recursos dessa empresa... Quando a empresa vende novos títulos, conhecido como emissão de ações, os recursos dessa venda são destinados ao caixa da empresa e as ofertas são chamadas de primárias, constituindo um aumento de capital social, tudo bem? Então, na verdade, na oferta primária, a abertura de capital, o recurso vai direto para o caixa da empresa. Depois nós temos a oferta pública inicial, né? Que é um exemplo de oferta primária, tá? A oferta pública inicial é um exemplo de oferta primária que ocorre no mercado primário. Então, olha só, quando a empresa está realizando a sua primeira oferta pública, ou seja, quando está abrindo o seu capital, a oferta recebe o nome de oferta pública inicial, ou IPO, do inglês Initial Public Offering. Então, olha só, quando a empresa está realizando a sua primeira oferta pública, ou seja, quando está abrindo o seu capital, a oferta recebe o nome de oferta pública inicial, conhecida como IPO. Aí nós temos a oferta pública subsequente. A oferta pública subsequente também é uma oferta primária. Na verdade, eu não vou falar que é uma oferta primária, é uma oferta que ocorre no mercado primário. Fica melhor. Posso falar que a oferta pública subsequente é uma oferta secundária que ocorre no mercado primário. Tudo bem? Quando que ocorre essa oferta? Quando a companhia já tem o capital aberto e já realizou a sua primeira oferta anteriormente. As emissões são conhecidas como ofertas subsequentes, ou no termo em inglês, conhecido como follow-on. Ok? O termo em inglês, follow-on, significa oferta subsequente. Maravilha? E depois nós temos quem? A oferta secundária. A oferta secundária, ela é a oferta que ocorre no mercado secundário. Então, ó, nós temos a oferta pública primária e secundária, mas aquela secundária é uma oferta do mercado primário. E nós temos a oferta secundária, propriamente dito, do mercado secundário. O que ocorre com essa oferta? Quando não envolve a emissão de novos títulos, caracterizando apenas a venda de ações já existentes, em geral, dos sócios que querem desinvestir ou reduzir a sua participação do negócio. Então, nessa oferta aqui, secundária, não há relação da empresa com investidores. Tudo bem? Há somente relação de investidores para investidores. Ok? Tranquilo? Então, já voltaremos com mais mercado de capitais. Até já.